Lembrando, irmãos, que nós começamos a sessão 3 do Catecismo, que fala sobre nossa gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E nós observamos que domingo 32 começa com a declaração. Diz: fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum da nossa parte, somente pela graça. Eu quero destacar, eu quero que você atente à palavra somente. Irmãos, é verdade que o Senhor nos dá o perdão dos pecados, nos dá a vida eterna, e a realidade é que isto é sem qualquer contribuição nossa. É gratuidade, é graça. Mas esse fato requer uma resposta à seguinte questão: bom, se o perdão dos pecados, se a paz com Deus são dons da graça de Deus, dado livremente sem contribuição alguma nossa, por que então devemos fazer boas obras? Quer dizer, se elas não contribuem em nada, então por que se preocupar em fazer boas obras? A resposta nós encontramos também em domingo 24. Lá em pergunta e resposta 64, nós confessamos que as boas obras não podem deixar de seguir o dom da salvação de Deus. É uma expressão de gratidão. Mas será que não é exagerado dizer que é um dever as boas obras para nós que fomos salvos pela graça? A resposta é não. Irmãos e irmãs, não é um exagero. O dever que nós encontramos em domingo 32 é parte da graça de Deus. Nós devemos fazer boas obras por causa de Cristo, por causa da graça de Cristo que nos alcançou. E essa manhã eu vos proclamo a palavra do Senhor, e eu quero resumir a mensagem no seguinte tema: a graça de Cristo nos conduz a fazer boas obras. Nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, qual é a causa de fazermos boas obras? Segundo, o conforto para as nossas vidas que as boas obras nos dão. E terceiro, o benefício que as boas obras faz para aqueles que são os nossos próximos, aos outros. Vamos ver, em primeiro lugar, a causa das boas obras. Irmãos, como desenvolve a graça? O que está ligado ao conceito de graça? Nós ouvimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue por nós pecadores. Com o seu sacrifício no Calvário, nossos pecados são lavados para que nós sejamos justos diante de Deus. E agora eu quero que você pense sobre o domingo 23 do Catecismo, que diz: Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Eu quero que você vá um pouco adiante, quando o Catecismo fala sobre o batismo. No dia do Senhor 26, 27, nós temos: Cristo instituiu a lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com o seu sangue e espírito a impureza do corpo, a impureza da alma, tão certo como fico limpo com a água da impureza do meu corpo. Eu quero que você vá um pouco mais adiante, domingo 28, que diz: Cristo me mandou comer do
pão partido e beber do cálice. E ele acrescentou essa promessa. Primeiro, que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz e que por mim seu sangue foi derramado. Tão certo como vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido por mim e o cálice me é dado. Segundo, que Ele mesmo alimenta e sacia minha alma para a vida eterna com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado. Tão certo como recebo da mão do ministro e tomo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles são sinais do corpo e do sangue de Cristo. Sabe como nós chamamos isso, irmãos? Como a Bíblia descreve isso? Como justificação. Este evangelho da justificação pela fé em Jesus Cristo é o evangelho da graça de Deus. Mas o evangelho da justificação não é todo o evangelho. É apenas um aspecto da obra da graça de Deus. Deus primeiro criou o homem para ser perfeito, para ser a imagem dele. E nós sabemos que com a queda nos unimos não a Cristo, não a Deus, mas a Satanás, e morremos. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Tornamos-nos tão pervertidos que a única coisa que nós podemos fazer de nós mesmos é pecar. Mas em sua graça, o Senhor, através do sangue de Jesus, nos resgatou da escravidão de Satanás e restaurou a comunhão, a relação com Ele, de modo que temos o perdão dos pecados e que nós somos aceitos outra vez por Ele. E Paulo aos Efésios, ele diz, no versículo 4, capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observem, irmãos, a realidade é que estávamos mortos, mas o apóstolo Paulo diz, Deus nos deu vida. O que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, é uma referência à obra de Cristo, de derramar o seu sangue e nos tornar justos diante de Deus. Nessa passagem, a ênfase está na obra do Senhor em nossa regeneração, quer dizer, em nos tornar vivos para Deus outra vez. A graça de Cristo não é apenas que os nossos pecados são perdoados, mas que nós somos tidos justos diante de Deus. Nós somos tomados do domínio do diabo, somos conduzidos de volta a Deus, mas isso não é tudo. A graça de Cristo também nos lava ou nos leva a sermos renovados. É o que nós chamamos de santificação. Cristo não apenas comprou a nossa vida, não apenas restaurou a comunhão com Deus, mas Ele também nos renova, nos faz reviver para Deus. E esses dois aspectos, a conquista pelo sangue de Cristo e a restauração, ou podemos dizer, a justificação e a santificação, é um pacote todo da graça de Deus. A graça é tanto na justificação, como também na santificação. E voltando ao texto de Efésios 2, que diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Observem que o apóstolo Paulo faz um contraste aqui. Ele diz: nós estávamos mortos. E ele diz depois: e agora fomos feitos vivos, vivificados. Quer dizer, estar vivos é uma realidade presente para nós, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo diz a mesma coisa em Romanos capítulo 6. Ele pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta é: certamente que não. Quer dizer, irmãos, ele até acrescenta: agora vocês devem viver em novidade de vida. E no versículo 11, ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A renovação, a restauração, ela é obra do Senhor, mas não podemos ver como algo no futuro, mas é algo que o Filho de Deus passa a experimentar neste mundo. Ao passo que ele é feito justo diante de Deus, pelo sangue de Cristo, ele entra num processo de aperfeiçoamento. E eu digo, irmãos, não será alcançado a perfeição total neste mundo, claro que não, só quando estivermos na vida eterna, mas entramos no processo, estamos no processo de santificação, de morrer para o pecado e reviver para Deus. Precisamos também reconhecer que fomos feitos novas criaturas. Estamos sendo restaurados, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. E não há como separar esses dois aspectos. A conquista, ser comprado pelo sangue de Cristo, pertencer a Cristo, e a restauração, o aperfeiçoamento, a vida de santificação para dedicar-se ao Senhor. Agora eu quero que você entenda que eu não estou dizendo uma coisa nova, não. Se nós voltarmos no próprio catecismo, que é a exposição da doutrina da palavra de Deus, em domingo 26, falando sobre o batismo, nós temos: como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem. Irmãos, Cristo, ele instituiu a lavagem com água, ele acrescentou, diz o catecismo, a promessa de lavar com o sangue e o Espírito a impureza da minha alma. Deu certo como eu fico limpo com água que tira a sujeira do corpo. Eu quero que você observe que aqui, falando sobre o batismo, em domingo 26, a referência é tanto para o sangue como para o Espírito de Cristo. Aí vem a próxima pergunta: o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? A resposta, na primeira parte, diz: significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, que ele derramou por nós em sacrifício na cruz. Aqui nós vemos outra vez a justificação, sendo justos, tendo remissão dos pecados através do sangue de Cristo. E a segunda parte da resposta é: ser lavado com o Espírito significa também ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para ser membro de Cristo. Assim morremos mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Agora, irmãos, eu quero que você olhe para você mesmo nesse momento. Que você olhe como mudamos e como estamos sendo restaurados através do trabalho do Espírito Santo de Cristo. Eu quero voltar à pergunta: por que devemos fazer boas obras?
porque Cristo fez uma obra por nós e está fazendo uma obra em nós pelo seu Espírito. Agora que Deus tem nos renovado através do Espírito Santo, nós temos sido capacitados a assumirmos nossa responsabilidade que Ele nos deu no começo. E nós temos um dever de agir conforme esta responsabilidade. Essa é a instrução do apóstolo em Romanos capítulo 6, versículo 12. Você está vivo para Deus em Cristo. Portanto, não reine o pecado em seu corpo mortal, de maneira em que vocês obedeçam, de maneira que obedeçais às suas paixões. O comando aqui é de não deixar o pecado ser senhor na vida daqueles que foram resgatados por Cristo. É seguir, é prosseguir na vida de santificação, de renovação pelo Espírito Santo de Deus. Então, isto envolve andar nas obras de Cristo. Não devemos fazer simplesmente boas obras porque somos bonzinhos ou porque nós decidimos, mas porque Cristo nos renova para andarmos nela. Temos que viver nas boas obras para mostrar a gratidão que a graça de Deus fez em nós. Nós recebemos a justificação e nós estamos no processo de aperfeiçoamento, de moldagem através do Espírito Santo. Nós devemos fazer boas obras porque Cristo tanto nos remiu pelo seu sangue, como também nos renova pelo Espírito Santo, para sermos a imagem dele, para que em toda a nossa vida possamos mostrar gratidão a Deus pelos seus benefícios. Em segundo lugar, o conforto que as boas obras dão para as nossas vidas. Ainda em domingo 32, nós temos uma segunda razão pela qual devemos fazer boas obras. Observem a resposta 86. Diz lá: para que, pelos frutos da fé, tenhamos a certeza de que a nossa fé é verdadeira. A palavra-chave aqui é certeza. No entanto, não é a certeza de que Deus existe, de que Deus está nos céus, ou que a Bíblia diz a verdade. Não, isso nós sabemos. A questão é se os meus pecados realmente são perdoados por Cristo. Irmãos, diante das más obras da nossa parte, diante das calamidades que experimentamos, diante até mesmo da morte que algumas vezes nos aproxima, a questão é: os meus pecados são realmente perdoados por Cristo? Será que Deus me vê como justo? É nesse contexto que o catecismo fala de certeza da fé por seus frutos. Com o preço precioso do sangue de Cristo, o nosso Salvador nos comprou, nos resgatou do poder de Satanás, nos devolveu a Deus. Agora, como eu posso ter certeza de que isso é verdade? Qual a prova que Ele nos comprou? A prova é o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. É a renovação que acontece em nossas vidas. A prova encontra-se na renovação. Está no fato de que eu estou agora vivo para Deus. Eu agora vou lutar, não para viver no pecado, mas viver fora do pecado. Viver nas obras de Cristo. E as boas obras, nesse sentido,
nos dá garantia de que você realmente pertence a Deus. Pelos frutos, você verá que você pertence a Deus. Claro, não olhe para frutos perfeitos ou obras perfeitas das suas vidas. Elas estão longe de ser perfeitas. Mas pela graça de Deus, elas são boas obras diante dele. Não para conquistar alguma coisa, mas porque fomos conquistados, vivemos nós em novidade de vida. Agora essa conclusão tem um outro lado. Agora, o que pensar daqueles que têm um comportamento exterior, que podemos dizer, essas pessoas realmente mostram que são cristãs, mas o pecado está lá dentro do seu coração, dominando sua vida. É apenas algo exterior que ele mostra. Pergunta e resposta 87. Essas pessoas são descritas como infrutíferas. Embora o Senhor venha a eles com promessas do Evangelho, seja no sacramento do batismo, na sua infância, seja na pregação domingo a domingo, seja no sacramento da Santa Ceia, eles não demonstram que eles são realmente restaurados pelo Espírito Santo. E, portanto, não podem concluir que o Senhor os redimiu por seu sangue. Eles continuam cativos de Satanás. E, portanto, não são salvos. Voltando à resposta 87. Nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus. Justificação, santificação. E isso, irmãos, serve para nós como uma advertência. Eu quero que você entenda que pergunta e resposta 87 não fala, em primeiro lugar, sobre os incrédulos, sobre os ímpios, aqueles que estão fora da igreja. Não, aqueles que vivem deliberados no pecado. Mas fala sobre pessoas dentro da igreja, pessoas que provam a bondade de Deus, mas mostram ingratidão pelos dons de Deus. Por isso, é preciso examinar nós mesmos. Será que eu estou vivendo na impureza, no pecado, de forma deliberada? Será que a minha confiança é no dinheiro ou nos meus talentos? Eu sou idólatra. Eu reconheço, irmãos, nós não gostamos deste autoexame, mas é importante. Nós fazemos boas obras para que possamos ter certeza que nossa fé é verdadeira através dos frutos. O que está no seu coração? As boas obras têm mostrado que você é uma nova criatura? Terceiro, o benefício que as boas obras têm para outros. Domingo 32 menciona brevemente uma terceira razão pela qual devemos fazer as boas obras. Quero que você lembre, Em primeiro lugar, nós vimos qual é a causa das boas obras, o conforto que ela nos dá, nos dando certeza da nossa fé. Agora, tem efeitos sobre outros, tem benefícios para outros. No mundo em que nós vivemos, há poucas pessoas ansiosas a ouvir o Evangelho. Quantas pessoas preferem não vir à igreja, não ler a Bíblia? No entanto, essas pessoas não são salvas, a menos que venham a ela a fé em Jesus Cristo. Este é o Evangelho.
Agora, eu chamo a atenção à nossa responsabilidade, ao nosso papel. Se essas pessoas não são abertas a ouvir o Evangelho, como ser conduzidas à igreja de Cristo? E esta é a preocupação da última parte de pergunta e resposta 86. Para que ganhemos nosso próximo para Cristo pela vida que levamos. Não é sem razão que nós lemos 1 Pedro capítulo 3. Lá em 1 Pedro capítulo 3, a passagem fala sobre esposa que chegou à fé, mas o marido não. A instrução do apóstolo Paulo é: mulheres, sede submissas, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Aqui é um exemplo, irmãos, da nossa responsabilidade, através de um bom exemplo, de praticar as obras de Cristo, de viver vida grata ao Senhor, de que nós temos responsabilidade sobre outros. Isso se aplica não só à relação em que o apóstolo Paulo falou sobre casal, a esposa se converte ou é convertida a Cristo, e ela vai ter que continuar tendo um bom procedimento, claro, como cristão, andar em novidade de vida, também para que seja alguém que está apresentando a Cristo através do seu convertimento ao seu marido. Isso funciona a todos os aspectos da vida. Quer dizer, voltando ao exemplo da esposa, a esposa tem que ser submissa ao seu marido. A mulher crente mostra ao seu marido descrente que não é apenas ela propriedade de Cristo, mas também que o seu Salvador está trabalhando nela, renovando, mudando a sua vida, fazendo-a diferente. Demonstrar que ela não vive de forma deliberada no pecado. E eu vos digo, irmãos, isto é um argumento muito importante para que um descrente comece a refletir sobre o valor do Evangelho de Cristo. Isso se aplica em nossa vizinhança também. O que os nossos vizinhos estão vendo em nós? O que os nossos colegas de trabalho estão vendo em nós? O Evangelho tem chamado a atenção pelo nosso procedimento. O que os nossos colegas de sala, de escola, de universidade estão vendo em nós? Aquilo que identifica a Cristo, ou estamos sendo moldados, não conforme Cristo, mas conforme o mundo? E eu digo, irmãos, este princípio é válido em todos os aspectos de nossas vidas. E eu volto à pergunta: por que ainda devemos fazer boas obras? Agora que o Senhor nos resgatou, que Ele nos restaurou, as obras de Cristo devem ser aquelas obras que nós sentimos mais prazer do que o pecado. E eu confesso, eu digo, irmãos, não é fácil não. O pecado é muito atraente, mas devemos encontrar prazer em viver ou estar nas obras de Cristo. Como consequência, nós mesmos temos a certeza de que nós realmente pertencemos a Cristo, o nosso fiel Salvador. Ele derramou o seu sangue por nós, Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, e Ele faz em nós a sua obra de santificação, de renovação, de aperfeiçoamento em nós. O Espírito de Cristo está trabalhando em nossas vidas. E também nós temos que mostrar a outros o poder
e o amor daquele que é o restaurador de nossas vidas, aquele que é o Senhor de nossas vidas. Isso é muito importante. A parte de gratidão começa agora, domingo 32. Nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre a oração. Vamos falar sobre qual deve ser nossa resposta à grande obra de Deus em Cristo que Ele realizou em nós. A ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós vamos até domingo 52. Que isso seja de grande importância e condução em nossas vidas. Amém.